Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu queria estar falando um pouco sobre a minha primeira semana utilizando aqui o Moto One Fusion. Vamos lá. Ele é um aparelho que possui 64 de armazenamento e 4 de memória RAM, um aparelho aí intermediário, certo? Um pouco abaixo, né, dos intermediários. Sua faixa de preço atualmente tá até que bem baixo, tá? Um aparelho que compensa, certo? Pelas coisas que eu vou estar mostrando nesse vídeo para vocês. Ele é um aparelho que tem alguns pontos fortes e alguns pontos fracos, igual a maioria dos aparelhos, e eu vou estar citando alguns desses pontos para vocês, começando pelos pontos fracos. Os pontos fracos, certo? Por exemplo, o nosso Moto One Fusion, ele não tem um processador que aguente muitas telas abertas. Então, se você sair abrindo várias telas, você vai ver que de acordo com você vai abrindo, ele vai perdendo velocidade, certo? Se você for abrindo, tipo, abri o Chrome, voltei, abri o Google, você vai percebendo que ele vai ficando mais lento de acordo com que você vai abrindo as telas, certo? Você vai percebendo que ele vai demorando mais para abrir aplicativo, que ele vai ficando mais lento. Você vai percebendo isso de acordo, você vai abrindo as telas aqui nele, certo? Você pode acompanhar isso. De acordo com que você vai abrindo, você vai percebendo nele direitinho esse problema nele, certo? Você vai ver que ele vai ficar muito mais lento quando você vai abrindo as telas, certo? Outro ponto fraco dele é que o seu carregador, por ser muito básico, né? O carregador do nosso Moto One Fusion é um carregador bem básico, certo? Básico demais para o aparelho. Ele leva até 2 horas e meia para estar carregando, que isso é um aparelho, né, da faixa de preço é muito ruim, certo? Por conta que se você compra esse aparelho, você quer estar utilizando de bastante tempo, você já perde 2 horas e meia no processo de carregamento dele. Isso é muito ruim para o aparelho, mas ele tem algo que compensa, que eu vou falar nos pontos fortes. Ele possui 4 de memória RAM, como eu falei, mas eu acho que ele poderia ter mais de memória RAM, poderia ter uns 6 ali para estar melhorando, certo? A memória RAM dele é muito baixa, ele poderia ter uma melhoria na memória RAM dele, além de ter esse processador muito fraco, certo? As suas câmeras, elas deixam muito a desejar, certo? A câmera ultra wide dele deixa muito a desejar, certo? Poderia ter sido melhor pela faixa de preço do aparelho, certo? Poderia ser bem melhor. A sua câmera de selfie, ela tem baixa nitidez. Você vai perceber que quando você tira suas fotos tem essa baixa nitidez. Isso é um ponto muito negativo. Mas agora, né, vamos deixar de falar sobre os pontos negativos desse aparelho e vamos para os pontos positivos, pontos fortes que vai fazer você gostar desse aparelho. O primeiro ponto forte é que ele tem um ótimo desempenho em jogos, com ótima fluidez. Você vai ver que quando você for jogar os seus jogos, você vai ver que você vai ter um desempenho muito melhor, certo? E vai ter uma ótima fluidez. Claro que jogos um pouco pesados podem ter o problema de travar, podem ter esse problema, mas jogos um pouco mais leves, você vai ver que ele vai rodar super de boas e você vai ter uma ótima fluidez nesses jogos. A bateria dele é muito boa, podendo usar o aparelho por 2 dias, sendo possível pegar pesado em jogos e vídeos e ainda sobrar carga para o dia todo. Então você pode estar utilizando esse aparelho por 2 dias, estar jogando ali e ele ainda vai manter a carga de boa, certo? Claro que ao decorrer do tempo pode ocorrer de como você vai utilizando, então pode ocorrer que diminua esse tempo, mas ele aguenta todo esse tempo para você poder jogar e mexer no seu aparelho sem nenhum problema. Como eu disse, esse é o ponto positivo que eu havia citado. Mesmo o aparelho levando 2 horas e meia para estar carregando, ele ainda tem essa parte de durar bastante, certo? Então ele vai durar muito tempo ali e você consegue estar utilizando ele, compensando levemente, né, esse problema dele da questão da demora para carregar, certo? A câmera dele é de 48 megapixels, certo? Ele tem uma câmera principal de 48 megapixels e não deixa a desejar, tendo boas fotos durante o dia e à noite também, certo? Então, para você que gosta de tirar fotos, ele tem uma câmera de 48 megapixels, não é uma câmera tão boa, certo? Atualmente temos câmeras mais potentes que isso, mas também não é uma câmera tão ruim, então você pode estar tirando suas fotos, certo? Com ótimas fotos, né? Tanto de dia quanto também pode estar tirando de noite, tá bom? Então é basicamente isso, é isso que eu tenho a dizer sobre meus 30 dias utilizando aqui o nosso Moto One Fusion. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like pra tá dando aquela dica pra gente aqui do canal. Até a próxima, pessoal, valeu e fui!